Olá, vamos iniciar a nossa aula hoje sobre propaganda não convencional. Quando a gente fala sobre propaganda, publicidade não convencional, na verdade a gente se refere a uma grande variedade de atividades que ganham nomes diversos. Algumas pessoas chamam algumas dessas ações de marketing de guerrilha, o marketing viral, no advertising. São ações que se aproximam um pouco da atividade promocional, mas na verdade, até pelo fato delas não serem convencionais, é difícil da gente fechá-las em uma única categoria. Mas a gente vai ver algumas dessas estratégias utilizadas para propaganda não convencional e vamos comentar também alguns exemplos. Bom, quando a gente fala sobre publicidade não convencional, a gente pode talvez salientar essas estratégias, né? A gente pensando primeiramente em mídia impressa, né? A gente poderia falar daqueles anúncios em mídia impressa que saem um pouco do plano, né? Que vão se desdobrar do plano e vão ganhar um aspecto tridimensional. Isso geralmente já cria uma diferença de percepção nas mídias tradicionais. A gente vai ver alguns exemplos sobre isso também. Outra possibilidade são peças que são realmente objetos tridimensionais, que vão lidar com aspectos sensoriais, não só a visão, mas o tato, o olfato, ou que vão utilizar o material também como um elemento simbólico para passar as suas mensagens. Muitas dessas ações também elas consideram o contexto no qual elas são inseridas, né? Então você escolher um contexto diferente, inserir a sua propaganda num lugar onde o consumidor não está acostumado a encontrá-la também é uma possibilidade interessante. A gente tem ainda várias ações que ocorrem no espaço público, que é bastante interessante também, né? E muitas vezes são amplificadas por outras mídias também. A própria utilização de performances com atores, né? Atuações inesperadas em lugares que a gente não está imaginando que vai acontecer uma propaganda, também é um tipo de atividade bastante interessante. E muitas vezes essas ações todas elas ganham uma amplificação em outras mídias, né? Elas vão ser vistas pelas pessoas não só ao vivo, aonde elas estão sendo apresentadas, mas também é, nas outras mídias, né? Podem ser televisionadas, pode ser feito um vídeo sobre aquela ação e colocado na internet para se tornar um vídeo viral. Isso é bastante importante também na propaganda contemporânea, né? Essa possibilidade de ampliar através das outras mídias ou através até mesmo de comentários, né? Pessoas que vão compartilhar aquele anúncio. Isso é bastante importante e comum também nos dias de hoje. Vamos ver alguns desses exemplos dessas categorias que eu coloquei aí. Primeiro, falando do desdobramento do plano e da tridimensionalidade. A gente fala aqui em plano porque a gente pode até comparar um pouco com as artes visuais, né? Nas artes visuais você também vai ter, ao longo do século XX, uma série de desenvolvimentos que vão sair do plano bidimensional, no caso da pintura, e vão partir para outras experimentações no espaço, né? Mais voltadas para a instalação ou para coisas mais interativas. E a gente pode trazer isso um pouco também para a publicidade, algumas peças que vão pelo menos ganhar um aspecto mais tridimensional e vão se desdobrar no plano e assim chamar mais atenção do seu público. Por exemplo, né, o que é bastante conhecido já são o que a gente chama de pop-ups, né? Quem trabalha com design muitas vezes já ouviu essa palavra, mas são esses cartões ou possibilidades de impresso que você abre, eles ganham um movimento, eles ganham uma tridimensionalidade, né? Muitas vezes eles podem ser manipulados também pela mão de quem recebe, o que acaba criando também um interesse maior na observação daquele tipo de material, né? Esses que eu estou mostrando para vocês aqui não são necessariamente de publicidade, mas podem ser utilizados também em publicidade, não só como uma mala direta, um impresso que você vai entregar para um público específico, às vezes para um convite para um evento, por exemplo, mas também até mesmo inserções desse tipo em revistas, em jornais, coisas que fogem um pouco do tradicional. A gente também pode conseguir muitas vezes
esse tipo de material através da utilização de facas especiais, né, que vão fazer cortes específicos com formatos diferenciados que fogem um pouco do formato retangular que as pessoas já estão acostumados, mas às vezes até mesmo com poucos recursos, né, também se pode fazer esse tipo de material que foge um pouco do tradicional. Às vezes é uma sugestão também interessante para um cliente, às vezes até de porte menor, para fazer uma coisa numa quantidade menor, e você pode ali buscar um formato diferenciado para que aquilo realmente se destaque, mesmo sendo um material razoavelmente simples de produção, né? Às vezes até se é uma quantidade pequena, é possível, inclusive, também fazer inserções artesanais, que também é bastante interessante. Esse é um outro exemplo, né, que a gente tem a utilização da faca especial, né, que corta esse cartão de Natal no formato de uma estrela, mas é interessante que também o cartão ele acaba virando um objeto para se pendurar na árvore de Natal, né? Então é também legal de pensar quais os usos que esse anúncio pode ter depois, né? Se ele pode ficar por mais tempo na casa das pessoas, se elas podem interagir com ele de uma forma mais lúdica. É bastante interessante explorar também esse tipo de percepção que não é simplesmente a percepção da leitura e do entendimento da mensagem, mas é uma percepção sensorial mesmo, né? Assim, do tátil, que você vai manipular, você vai abrir aquilo de um formato diferente, né? Isso é bastante interessante também. E também um uso de materiais diferenciados, né? Vocês podem ver que nesse cartão a gente tem essa estrela que ela não é feita de papel, ela é feita numa espécie de plástico metalizado, o que também causa um primeiro estranhamento, né? Uma coisa que foge um pouco do convencional. Outro exemplo, também realizado aqui para o Shopping Morumbi, esse é um cartão que ele pode ser manipulado e ele tem aí nessa parte do cometa, na verdade, esse cometa ele é recortado, é como se fosse um buraco nesse papel redondo que está preso com um ilhós no centro. Então, o observador ele pode é, girar esse círculo azul, onde tem essas estrelas, essa Terra e o Sol, e aí ele faz correr a mensagem que vai aparecendo nesse buraco onde está o cometa, né? E a mensagem também está ligada à própria imagem, né? Está escrito Giramundo e vai falando um pouco sobre essa questão de girar, e que o tempo também gira e vai mudando o ano, né? Já que é um cartão também de final de ano. Mas é interessante assim o movimento que você propõe com as mãos do observador, né? Ele não está simplesmente abrindo, mas ele tem que manipular para poder ler o que está escrito ali no convite, no cartão. Outra possibilidade também é a criação de materiais que realmente são mais tridimensionais, né? Ou até tem alguns objetos, às vezes servem até como uma espécie de brinde, de presente, né? Então esse é uma caixa de bombons criada para o Dia da Secretária, foi distribuída para algumas secretárias de algumas empresas, e é interessante também como eles criaram, né, assim, os próprios bombons acabam fazendo parte desse colar e do brinco dessa moça que representaria uma secretária, e tem essa coisa mais lúdica, né, assim, acaba se ganhando um projeto gráfico que tem um aspecto tridimensional e também gustativo, né, vai lidar também com o paladar, né, as pessoas vão comer também, ele serve como um presente, né, esse chocolate que vem ali, mas realizado de uma forma bastante criativa, né, não simplesmente uma caixa de chocolate comprada pronta. Esse é um exemplo também interessante, também de um cartão de final de ano, feito para Super Bonder, em que a pessoa recebia aí uma taça quebrada e um vidrinho de Super Bonder, que aí ela poderia colar a parte de baixo da taça
no resto da taça e assim demonstrar realmente a eficácia do produto, né? E é interessante o fato da taça, já que é um cartão que é sendo mandado para um final de ano, né? Assim, essa ideia de você brindar o final de ano com champanhe a frase que está escrita ali nesse cartão que vem dentro da caixa também complementa a mensagem, né? Então tá ali só para você lembrar que em 2005 tudo pode ter um novo começo, né? O copo que quebrou pode ser colado com Super Bonder. É muito interessante também esse tipo de uso mais lúdico. Aqui também um exemplo tridimensional em que o produto ele é oferecido também como uma espécie de brinde para presentes para clientes especiais, mas de uma forma também bastante brincalhona, né? Então isso aí foi distribuído para executivos e muitas vezes tem aquela até uma anedota, né, do executivo que tem ali um livro falso na sua prateleira onde ele esconde um uísque. Então a própria empresa acaba já mandando esse aparente livro para o seu cliente, mas dentro tem o uísque, né? Assim, é bem divertido também, né? A forma como isso se apresenta e tem uma utilidade realmente, né? O que também é interessante. Bom, a gente já viu, assim, falei do desdobramento do plano e a gente viu alguns objetos interativos sensoriais também, né? Alguns desses que eu mostrei para vocês são objetos sensoriais também. De certa forma, a caixa de chocolate, a caixa de uísque também tem um aspecto sensorial porque vão lidar com outras sensações que não só a visão. Mas a gente vai ver mais alguns exemplos aqui e vai falar também um pouquinho de exemplos que vão trazer o material no qual é feita a comunicação como um elemento simbólico também. Esse é muito interessante, é uma campanha feita pela MTV, feita em um papel comestível, né? Esse papel ele era inserido dentro de revistas, né? E as pessoas podiam destacar isso e comer realmente o papel, né? Ele era feito com alimentos mesmo, né? Assim, ele poderia ser comido. A MTV lançou isso de uma forma bastante interessante, também falando de reciclagem, né? Já que sustentabilidade, você não teria nenhum tipo de desperdício, você comeria o próprio anúncio, né? Bem divertido também isso. E a campanha teve uma amplificação bem grande, porque ela não terminou apenas nesse único anúncio. É uma campanha que também criou depois outras peças, como por exemplo um site no qual as pessoas podiam publicar receitas feitas com papel comestível, o que é também muito interessante, né? Porque assim aí as pessoas começam a querer criar, você vai dar uma possibilidade de participação, de você publicar aquilo que você desenvolveu ali, né? E acaba gerando envolvimento bem maior, né, entre o público e o anunciante, né? E quando a gente fala em estratégias de amplificação, esse é um bom exemplo, né? Uma estratégia de amplificação, ela não é simplesmente é, gravar o vídeo e colocar lá na internet. Isso é uma estratégia, mas não é a única, né? No caso da MTV, eles usaram esse outro recurso aí muito interessante de ter o site e depois tinha o vídeo também que falava sobre o site, sobre toda a campanha, né? O que gerou muita notícia espontânea também, né? Entre os jovens, né? E até mesmo matérias de jornal que falavam sobre isso, né? Então, muitas vezes a propaganda contemporânea vai utilizar também essa criação de notícias, né, de criação de fatos interessantes e que podem ser amplificados através do boca a boca, através das publicações gratuitas também, né, ou da própria envolvimento do público também. Esse é um exemplo interessante também de uso do olfato, né? É um cartão
feito para um buffet, né? Um buffet que é um buffet diferenciado, que trabalha também com a decoração floral, né? Bastante elaborada. E nesse caso aqui, foi feito um cartão que primeiro ele vai mexer com o tato e também com o olfato, né? Porque ele é embrulhado nessa espécie de papelão ondulado que tem uma textura diferente. Dentro dele, ele foi impresso num papel japonês que tem fibras, então você também percebe uma certa textura ao tocar. E colado nesse papel tem algumas folhas de eucalipto de verdade que vão emanar um cheiro de eucalipto, de frescor, que tem a ver tanto com essa ideia de frescor da alimentação, da festa que o buffet faz, como até mesmo com a ideia do final do ano, né? Assim, cheira um pouquinho como uma árvore de Natal, né? O eucalipto tem um cheiro parecido com o cheiro do pinheiro também, né? Então você acaba envolvendo o observador de uma forma bastante sensorial, né? Aqui outro exemplo também mais brincalhão foi uma campanha para a prevenção à AIDS e eles distribuíram vários postais, principalmente em locais frequentados por jovens, né, em bares, clubs, né, e esse postal ele tinha ali no meio um buraquinho que você podia enfiar a mão, né, como se fosse é, vestindo uma camisinha, né? Então aqui a gente vê nessa imagem é de baixo, a gente vê que o dedo está entrando através desse buraquinho e está sendo projetado essa espécie de plástico que vai lembrar da camisinha, né? É uma forma metafórica de falar do assunto, mas muito lúdica também, né? Muito sensorial, vai mexer com a questão do tato, vai passar essa ideia da tridimensionalidade que está envolvida também no ato sexual, mas de uma forma curiosa, assim, em termos de imagem, ele é até bastante simples, né? Não tem uma ilustração, não tem uma fotografia, ele é um cartão com texto, ele só tem essa faca especial e essa inserção desse elemento plástico que você pode manipular representando a camisinha. Outro exemplo já também do uso do material diferenciado é esse cartão para uma exposição. Essa é uma exposição minha, inclusive, foi eu que fiz esse trabalho. Foi uma exposição realizada na Capela do Morumbi, que é um lugar para arte contemporânea, mas que é construído numa espécie de ruína de uma capela, que é toda feita com paredes de taipa, né, de barro. E a gente fez na exposição uma instalação grande com terra, que se relacionava um pouco também com essa própria construção de taipa. Nós enchemos todo o chão do espaço com terra, tinha algumas imagens com alguns buracos também, com fotos de buracos do corpo que estavam dentro desses buracos de terra. E o convite para a exposição ele também seguia na mesma linha, né? Então foi feita uma faca especial, esse vermelho é o envelope dele, né? Que tem um buraco ali também, com uma espécie de plástico colado, através do qual você consegue ver esse folheto que ele vem embalado num plástico cheio de terra, né? Então você vai ouvir o barulho da terra ao abrir. Para você poder ver o que está dentro, você tem que rasgar esse plástico e a terra cai sobre você. Então tem uma coisa corporal também importante assim e muito lúdica e muito sensorial mesmo. Tem cheiro, tem uma certa umidade da terra, né? Tem o barulho, né? E isso acaba criando um envolvimento maior com quem vai receber esse tipo de material. Um outro exemplo, esse também foi um exemplo criado pelo meu escritório há um tempo atrás, para o Shopping Tamboré. Né? O Tamboré estava fazendo 7 anos e queria dar uma espécie de
presente, um pequeno brinde, um cartão para os seus lojistas, né? Então foi criado, além do cartão, na verdade foi criada essa embalagenzinha, o cartão vinha enrolado ali dentro, e dentro vinha uma série de giz de cera que tinham a ver com a mensagem do que estava escrito ali no cartão, né? Então, que era essa, o Tamboré está crescendo e pintando o sete. Então, acaba sendo um objeto que ele se relaciona também com o anúncio, né? E com a mensagem que está escrita ali. Ele não é simplesmente um brinde que você vai comprar pronto e vai colocar lá o logotipo da empresa, né? Que é muito comum também isso no mercado empresarial. Mas quando você consegue também pensar num objeto tridimensional que vai ter uma mensagem, vai ter um sentido de acordo com aquilo que você quer passar, também é uma ideia bastante interessante. Aqui um outro exemplo, bastante lúdico também, feito para o lançamento da série de filmes do Procurando Nemo. Então foi uma ação realizada em alguns shoppings da cidade, em que ficava ali uma moça com esses saquinhos com água, como aqueles saquinhos com água no qual são vendidos peixes, né? Mas na verdade não tinha o peixe ali, mas ela distribuía a água no saquinho para as crianças que tinham que ficar meio procurando o Nemo, né? Ele não estava ali, mas a própria ideia delas estarem olhando para o saquinho procurando para ver se ele estava ali ou não já era uma coisa muito lúdica e ajudava a divulgar o próprio filme, né? Muitos desses stands também foram colocados até próximos de lugares onde tinha cinemas ou na porta do cinema, né? Então isso acaba estimulando também a criança a querer ver aquele filme, cria uma curiosidade também. Bom, esse também que eu acabei de mostrar seria também um caso em que a gente também tem esse objeto tridimensional inserido num determinado contexto, né? Como eu falei para vocês, próximo ao cinema, num determinado lugar. E muitas vezes esse contexto ele pode ter a ver com o produto diretamente ou ser um contexto no qual não se espera que aquele produto vá aparecer, né? Mas é interessante também a gente pensar um pouco da relação do anúncio, da propaganda com o ambiente no qual ela está inserida. Vamos ver alguns exemplos disso. Bom, a gente tem aqui, por exemplo, um caso muito interessante de um lançamento de livros uma campanha do Carrefour que estava inaugurando essa sua área de livros, e aí eles inseriram alguns livros fora do lugar onde eles deveriam estar. Mas o tema do livro tem a ver um pouco com o produto que está ali por trás do livro. Então, por exemplo, o livro do Drácula foi inserido ali na banca de alho, o da Branca de Neve na banca de maçãs, o Jack Estripador no açougue, o Moby Dick na parte de peixes. Então é bem curioso, assim, né? Se você vai ver um só, talvez você nem capte toda a mensagem. Mas conforme você vai circulando pelo supermercado e vai encontrando aqueles livros em lugares inesperados, aí você começa a compreender mais qual é a mensagem, né? E ao mesmo tempo é muito inesperado, né? Assim, tem uma relação com o contexto, mas é um contexto inesperado e muito simples em termos de produção também. A criação é muito boa, né? Mas a produção é bastante simples. Eles criaram só esse tag que foi junto com os livros e uma espécie de suporte de acrílico onde o livro é colocado nesses lugares, né? Então, o interessante dessas campanhas também é que muitas vezes elas vão usar também recursos simples ou recursos mais locais, mas que vão ganhar uma dimensão maior, né? Tanto pelo buchicho que elas geram, assim, né? Como também pelas possibilidades de amplificação que elas vão ganhar também. Aqui a gente está vendo um outro exemplo de inserção num espaço também
diferente, né? O espaço do supermercado também, mas esse adesivo que é colocado aí no final da esteira rolante para fazer anúncio do Sonrisal. A gente vê aí, né, conforme a moça vai passando os produtos, eles quase como eles vão entrando para dentro da boca dessa imagem, né? E a gente vem numa boca desse tamanho, engolindo todos esses produtos. É interessante também essa relação que se faz com o Sonrisal, né? Porque se você come demais, você pode tomar um Sonrisal que você vai se sentir melhor. É muito legal a sacada do espaço tridimensional, né, do lugar onde ele foi colocado, né, porque o anúncio ele não está só na imagem do adesivo, mas ele está na junção da imagem do adesivo com a imagem real do lugar onde ela está inserida. Aqui um exemplo também semelhante que aproveita um espaço real no avião para o lançamento de um carro conversível, né? E só que eles fizeram ali a janelinha do avião como se fosse o teto do carro, né? Fizeram um adesivo para colocar ali. Então você vai levantar a janelinha do avião para você ver do lado de fora e você vai fazer mais ou menos o mesmo movimento que faria esse teto conversível, né? É muito lúdico também, né? Tem essa coisa da manipulação e demonstra um pouco o que é o produto também. E num lugar inesperado também, né? Você vê um anúncio de carro dentro de um avião, não é uma coisa tão comum, mas ao mesmo tempo também não é por acaso, porque provavelmente quem anda de avião tem condições de comprar um carro como esse, né? Então também tem uma seleção do público aí através disso. Um outro exemplo também de inserção assim num suporte diferenciado, esse é uma espécie de outdoor criado para o McDonald's que aproveita o próprio suporte no qual é colocado o outdoor como se o suporte fosse o canudinho desse milkshake que está colocado aí de ponta cabeça, né? Então, eles pintaram também essa haste, né, que segura o outdoor nas cores do canudinho e ele se prolonga aí no anúncio, né, e parece realmente uma inserção real de um milkshake gigante que tem um canudinho enorme ali. Isso chama bastante atenção também. Um exemplo também interessante é esse aqui, também feito para promoção da Walt Disney. Foi uma grande poltrona que eles inseriram próximo a entradas de cinemas e você podia sentar ali como se você fosse uma criança, né? Você ficava do tamanho de uma criança, conseguia sentir no seu corpo essa sensação de ser criança de novo, o que é bem interessante também, né? Assim, a gente pensar nesses sentidos corporais mesmo, sensoriais, né? Assim, além do tato, olfato, audição às vezes também, né? A gente também tem a própria sensação do corpo mesmo, assim, que acaba experimentando essa coisa lúdica de sentar nessa cadeira, né? Isso chama muita atenção também pela dimensão do lugar onde ele é inserido, né? Acaba se tornando uma, uma ação de bastante efetividade também. Bom, muitas vezes essas instalações elas acabam acontecendo no espaço público, no espaço aberto também, e se relacionando com esse entorno. Então, na verdade, isso é uma continuação também do item anterior que a gente já falou, né? Mas a gente pode ver também mais alguns exemplos diferentes. Essa é uma campanha que foi criada para o lançamento de uma série de terror na Nova Zelândia. A série chamava-se Scream, né? Que é o grito. E eles fizeram esse tingimento de fontes, né? Como se da fonte jorrasse sangue, né? Isso uma fonte real mesmo no meio da cidade e apenas inseriram essa frase aí pichada no chão, né? Mas as pessoas já associavam isso à série que ia ser lançada, mas com muito impacto também, né? Porque você não espera ver uma fonte de sangue quando você está caminhando e tem um certo humor também, um humor negro assim, né, que brinca com essa ideia do terror também
né? Mas que tem uma efetividade também, não só no lugar, para as pessoas que vão passar ali e vão ver aquilo, mas também para as pessoas que depois vão ver essa imagem fotografada, publicada nas redes sociais. Pode-se fazer até um vídeo, ou às vezes algum jornal que vai ver aquilo, fazer alguma matéria. Então, muito do objetivo dessas ações também estão ligadas a essa ideia de amplificação. Aqui outro exemplo bem curioso também, uma campanha para uma agência de turismo, né, feita em Hamburgo, e você tem aí esse espécie de banner, né, que aparece primeiro o rapaz ali, como é escrito, melhor beber sangria, e conforme baixa a maré, é um lugar onde tem bastante alternância de maré nesse canal, aí você consegue ver tudo, né, e se complementa ali o anúncio dizendo que você deve ir para Maiorca. Maiorca é um destino de verão para os europeus, é uma praia na Espanha, né? Muitos europeus vão para lá, né? Então é bem brincalhão, assim, né? Que ao invés dele ficar ali bebendo aquela água suja do canal, é mais interessante ele beber sangria em Maiorca. Essa é um pouco a brincadeira que está envolvida e é muito legal essa percepção do contexto, né? Assim, dessa maré que vai subir, a maré que vai baixar, mesmo que você não veja no primeiro momento, você não vai entender, provavelmente você vai passar várias vezes nesse lugar e aí você vai ver essa percepção dessa alteração do anúncio de acordo com o contexto. Essa é uma outra campanha brasileira para o SBP. Eles convidaram alguns escultores para criarem esculturas de areia de mosquitos, né? Então, é comum, às vezes, esses concursos de esculturas de areia, né, nas praias, e aqui eles fizeram realmente mosquitos em tamanho gigante, feitos de areia, e instalaram essas placas ali do lado das esculturas, né, com essa frase meio brincalhona aí, né? Mosquitos estão em todo lugar, melhor usar o SBP. E é muito apropriado a inserção na praia mesmo, né? Que geralmente é um lugar onde tem bastante mosquito, onde as pessoas consomem bastante desse produto, e ao mesmo tempo de um anúncio bastante local, feito para estimular a venda naquele lugar especificamente, né? Mas sem um investimento tão grande assim como seria um anúncio, por exemplo, na TV, né? E muito criativo também, né? Comunica diretamente com quem vai poder comprar o produto naquele lugar. Esse é outro exemplo interessante, que é uma ação feita por um fertilizante. Então, não sei se dá para vocês perceberem aí na imagem que tanto as duas árvores aí, elas estão como se elas estivessem plantadas num pequeno vasinho, né? E lógico que seria impossível que elas tenham sido plantadas nesse vasinho mesmo, né? Mas nesse vasinho está escrito o nome do fabricante desse fertilizante e uma frase que diz que realmente aquele fertilizante faz crescer as árvores, né? Eles criaram esse vaso que eles, depois da árvore já crescida, eles colocaram ao redor da árvore, mas é muito efetivo, né? Porque causa um estranhamento, assim, você vê aquela árvore daquele tamanho saindo dentro de um vasinho daquele, né? E ao mesmo tempo é sutil, né? Não é uma campanha, é um objeto pequeno, né? Mas ele chama atenção justamente por isso, né? Esse contraste do tamanho com a árvore que está plantada nele. Um recurso muito interessante também é o uso de performances com atores, né? Nas ruas, em shoppings, e muitas vezes criando situações também que são compartilhadas nas redes sociais. Esse é um exemplo interessante também, não são exatamente atores, né, mas modelos talvez, para um anúncio de uma marca de pneus, né? E eles fizeram a camiseta, né, escrito assim, o que está na minha cabeça, o que vai na minha cabeça, e a gente vê que na cabeça deles parece que tem uma continuação da mesma impressão da faixa em que o pneu passou, né? Como se o pneu tivesse passado por cima da cabeça deles. É um uso muito interessante também do corpo, né? E como que
essas duas pessoas circulando num determinado espaço, circulando num evento, realmente causariam uma grande atenção, né? E você olharia com certeza, né? Porque não é comum você encontrar duas pessoas com o mesmo cabelo assim e ainda usando essas camisetas, né? Esse é outro exemplo interessante também para a British Airways, companhia aérea, e eles estavam lançando novas poltronas reclináveis que viravam quase uma cama, a pessoa podia relaxar melhor no voo. E para isso eles fizeram essa ação com atores distribuídos no aeroporto, todos lendo esse jornal falso, né, que traz essa mensagem, né, dizendo que a British Airways está lançando esse serviço para dorminhocos, e todos os atores ali vestidos com pijamas, né? Isso chama bastante atenção, você encontrar um grupo desses também, né? Teve um desdobramento também dessa campanha, alguns desses atores ficavam também dormindo pelos corredores, né? Assim, só com esse jornal meio por cima, todos com essa mesma roupa, e acabavam chamando muita atenção também, né? Para esse desconforto que muitas vezes as pessoas têm quando vão viajar de avião, que não conseguem dormir direito, e mostrando isso de uma forma bastante lúdica e divertida também. E essa é uma campanha também muito interessante, feita para uma marca de camisinha chamada Durex, né? Não tem acho que no Brasil essa marca, mas é uma marca bastante conhecida, essa Durex. E foi uma espécie de passeata de espermatozoides, né? Eles convidaram vários atores com essas roupas aí que lembram um pouco espermatozoides, e como se os espermatozoides estivessem fazendo uma passeata contra a camisinha Durex, né? É lógico que é muito lúdico, muito engraçado, né? Assim, mas é contra, mas ao mesmo tempo eles estão, né, divulgando assim o poder que essa camisinha tem, né, de impedir que os espermatozoides cheguem lá, né? Eles desfilaram por várias cidades, vários lugares, fazendo essa espécie de manifestação nas ruas. Isso também foi filmado, foi colocado também nas redes sociais, no YouTube, e também foram escolhidos alguns pontos específicos da cidade, por exemplo, é, tem aquela famosa é, peça, né, Monólogos da Vagina, uma peça que já passou em várias cidades, uma peça de bastante sucesso. Então teve uma ação deles entrando, invadindo essa peça, né, de uma forma muito lúdica, muito bem humorada, né. Eu acho que aqui no Brasil talvez seria mais difícil fazer essa campanha, porque eu acho que a gente acaba tendo um público mais conservador, muitas vezes. A gente vê que muitas vezes na propaganda europeia, principalmente, você vê que lidam com temas de uma forma diferente da nossa, né, com um outro humor, mas sem dúvida é uma campanha muito criativa, né, muito interessante, né, e que gera muita atenção, né, as pessoas é, vão ver isso aí, vão rir, vão se lembrar depois, vão até comentar com os amigos, né, e não vão esquecer esse tipo de ação também feita por essa marca dessa forma. Por último, eu gostaria também de falar um pouquinho sobre amplificação em outras mídias. A gente já foi falando ao longo da nossa aula sobre isso, né? Mas, como eu disse, muitas dessas ações não têm importância que elas têm um público pequeno, às vezes elas vão ser feitas num lugar específico, às vezes para poucas pessoas, mas para você poder ampliar esse público, muitas vezes é utilizada essa amplificação em outras mídias. Algumas dessas ações às vezes são feitas só para isso mesmo, né? Muitas vezes o público nem vai ver isso ao vivo, mas vai ver essa amplificação aí pelas mídias sociais e pelas notícias que vão sair sobre aquilo, né? Então eu queria, só para encerrar, mostrar um vídeo de uma campanha que eu acho muito interessante, que teve uma amplificação também em vídeos que foram colocados na internet, que foi uma campanha feita pela Tramontina, empresa que faz facas, né? Facas de corte para churrasco, e eles criaram uma peça
gráfica tridimensional bem diferenciada, que eles chamaram de Bíblia do Churrasco, que foi distribuída para alguns clientes especiais. E essa Bíblia do Churrasco ela foi feita com materiais especiais que possibilitavam que a pessoa pudesse utilizar a própria, esse próprio livro, esse próprio material para produzir um churrasco. Com isso, eles fizeram um vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, e é interessante pelo uso de todas essas coisas que a gente falou, né? Tem o uso da tridimensionalidade, desse objeto mais sensorial, que vai lidar com outros aspectos, não só a visão, né? Tem a coisa de ser focada para alguns públicos e essa amplificação das mídias que a gente vê também. Então vamos ver agora esse vídeo sobre essa campanha. O churrasco é mais do que uma refeição, é uma paixão. E a Tramontina é a única marca brasileira que possui uma linha de produtos feita para esses apaixonados. Mas como mostrar que a Tramontina sabe como fazer o churrasco perfeito? Criando um livro que ensina as pessoas a transformar carne em arte. Um livro que pode ficar na prateleira ou virar um churrasco. Bem, como vocês viram, é um material super especial, né? Feito com materiais muito diferentes, né? Então, uma parte de uma página é feita de carvão, outra página é feita de um material plástico, uma espécie de bandeja, outro é uma folha que serve para afiar a faca, o papel alumínio, né? Então, é um material bastante complexo em termos de produção gráfica, mas muito lúdico, muito interessante, né? Que foi feito numa tiragem pequena, porque até é muito difícil se produzir um material desse, tem um custo alto por unidade, mas ele foi distribuído para chefes de churrascaria, que são formadores de opinião também, né? Então, além de serem pessoas que consomem bastante o produto, também podem, de certa forma, divulgar também esse produto. E, além disso, foi criado também esse vídeo, que foi compartilhado muitas vezes, até por pessoas que não tinham nada a ver com o produto, que acharam bastante interessante a campanha. Então, muitas vezes existe essa possibilidade, eu acho que é sempre interessante a gente pensar também nessa possibilidade de envolver os sentidos, envolver o corpo das pessoas, envolver as pessoas em lugares inusitados, no espaço público, em lugares em que elas não estão esperando encontrar um anúncio, porque você consegue
ter uma sedução maior daquele consumidor, né? Hoje em dia a gente está muito ligado às mídias digitais, que têm uma força muito grande, né? Mas ao mesmo tempo as mídias digitais já se tornaram meio feijão com arroz, né? Aquela coisa do todo dia você está no computador, você já está vendo um anúncio ali, né? Por mais que se crie dentro de uma mídia como essa, é diferente quando você encontra um anúncio que foge um pouco do tradicional. Então, é sempre interessante pensar também, quando possível, quando adequado ao briefing, em possibilidades um pouco de fugir do tradicional. E essas possibilidades se ampliam a cada dia, né? A gente tem muito mais possibilidades, até mesmo de produção gráfica, para produzir coisas como essas. Espero que vocês pensem nisso também quando vocês forem desenvolver campanhas de vocês, e muitas vezes nem sempre é adequado, mas muitas vezes até para clientes pequenos também dá para se pensar em atividades diferenciadas com custo baixo ou mais locais, mas sendo amplificada pelas outras mídias, que são mídias às vezes até mais baratas do que um anúncio na TV, por exemplo, né? Ou a compra de um espaço numa mídia tradicional. Enfim, era isso que eu gostaria de passar para vocês hoje. Espero que tenham aproveitado aí a aula e podem também pensar outros exemplos e encontrar outros exemplos para a gente conversar sobre isso também futuramente. Por hoje é só e obrigado, pessoal.